Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Essa é a nossa segunda videoaula de língua portuguesa. Antes de começar, vou fazer algumas orientações. Sempre que vocês forem assistir as nossas videoaulas, sempre peguem livro, caderno, lápis, caneta, borracha, para fazer alguma anotação, caso seja necessário consultar o livro para acompanhar, fazer alguma leitura. Vocês podem também pausar a videoaula sempre que vocês precisarem, podem voltar, podem adiantar. Essa é uma das vantagens da videoaula, tá certo? Participem, façam os exercícios para que a gente possa melhorar as videoaulas, a gente possa aprimorar e aprender muito durante esse período de paralisação. Poucas pessoas, infelizmente, mandaram as atividades até agora, mas nós teremos até quinta-feira para vocês enviarem as atividades. Eu vou tentar, a partir de agora, sempre mandar as nossas videoaulas nas datas que seriam as nossas aulas presenciais na escola, né, que eram, por exemplo, segunda, quinta e sexta. Infelizmente, ontem, segunda-feira, eu não consegui mandar essa segunda videoaula, porque dá um pouquinho de trabalho fazer, né? A gente tem que organizar tudo aqui, não tem muitos recursos. Vocês veem que a luz não fica muito boa, hoje a gente tem pouca luz, a gente tem muita luz, produção audiovisual não é uma coisa tão simples não, né? Fazer com qualidade. Mas eu vou tentar sempre mandar as videoaulas para vocês, sempre na segunda, na quinta e na sexta. Na sexta-feira, uma videoaula de português e uma videoaula de inglês, que a gente não voltou até as aulas de inglês ainda. Tá certo? Na nossa aula passada, na nossa videoaula, nós recapitulamos um pouco dos nossos conteúdos e falamos sobre reportagem em áudio. Então, eu pedi para vocês lerem 2 páginas no livro, que tinha um conteúdo que explicava como é que funciona a redação de uma rádio, né? Como é que se produz uma reportagem em áudio, uma reportagem numa rádio. Então, lá explicava as diversas etapas, desde a escolha da pauta, depois a produção, levantamento de informação, agendamento das entrevistas, depois a gravação da locução, processo de edição. Espero que vocês tenham lido. Eu vou deixar também um link aqui para vocês e vou mandar para o WhatsApp, um link mostrando um vídeo que mostra como é os bastidores de uma rádio, a Jovem Pan, de uma rádio grande. É bem interessante. Se tiverem curiosidade de conhecer, assistam esse vídeo que eu vou indicar aqui para vocês. E vamos à correção dos nossos exercícios. Eu passei para vocês os exercícios da página 150. Eu não estou com o livro aqui, porque o livro ficou, infelizmente, na escola, a escola está fechada, e aí eu tive que pegar emprestado com a Evelyn, né, e com a mãe dela, Liduína. Obrigada, Evelyn, obrigada, Liduína, pelo auxílio. E aí eu fotografei algumas páginas do livro para poder passar as atividades para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem os exercícios que eu passei para vocês. Múltiplas linguagens. Então, tá assim. Antes de escrever a lauda radiofônica de vocês, ouçam reportagens em áudio. Diversos sites de rádios disponibilizam reportagens em podcasts. Observem como o locutor inicia e conclui a reportagem. Então, eu falei na aula passada que os podcasts são gravações que você pode compartilhar, enviar para o WhatsApp, colocar em algum site. E você tem podcasts que são só alguém dando uma opinião sobre um determinado assunto. Você tem podcasts que são reportagens inteiras. Você tem podcasts de contação de história. E esse é um recurso muito interessante. Então, hoje, muita gente está podendo produzir seus próprios podcasts, seu próprio conteúdo, enviar para os amigos, publicar no site. Também tem aquelas plataformas de publicação de podcast, de música, tipo Spotify. Então, eu mandei para vocês 2. Geralmente a vantagem é que os podcasts são gratuitos, né? Você pode baixar para você ouvir no seu celular, ou então você pode ouvir online. É uma opção muito legal. Bom, eu mandei 2 reportagens em áudio para vocês. Então, eu vou responder as questões. Teve gente que me perguntou, professora, eu preciso mandar separadamente as respostas sobre cada reportagem, eu posso mandar junto. Não tem problema, pode ser separado, pode ser junto, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui foi como o locutor inicia e conclui a reportagem. Se a gente observar essas 2 reportagens,
os repórteres, locutores, né, que eles também são chamados de locutores, porque é o seguinte, o repórter e o locutor podem ser a mesma pessoa ou não. Por exemplo, tem a pessoa que sai para a rua, faz a entrevista e aí geralmente ela volta para o estúdio, lá ela grava a locução. Então aí ela é chamada de locutor. Mas é o repórter. Ou então você pode ter o repórter que sai, faz as entrevistas e depois tem um locutor que vai lá no estúdio e grava. Mas no caso aqui, o próprio repórter é o locutor. Então, como é que eles iniciam? Eles iniciam explicando o conteúdo desses projetos que foram apresentados pelo governo. São 2 projetos, um sobre home office, que é o trabalho em casa, enquanto durar essa pandemia, né? É isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou trabalhando em home office, eu estou trabalhando em casa, ou chamado home office ou teletrabalho, e também um outro sobre auxílio financeiro para as pessoas que não têm condição de trabalhar, né? Que as atividades delas não podem sair de casa e elas não têm como trabalhar nesse período. Então, essas 2 reportagens, elas são iniciadas com locuções. Porque tem reportagens, vocês vão notar, tem alguns podcasts, algumas reportagens que começam primeiro com a vinheta da rádio, mas no caso dessa não tem. A segunda pergunta, ao introduzir um entrevistado, de que modo o locutor o apresenta ao ouvinte? Então, geralmente, né, e nesses casos também, o que os repórteres fazem? Eles apresentam ao ouvinte, o entrevistado, falando qual é o nome completo dele e o cargo que ele ocupa. Então vamos ver se a gente consegue ouvir aqui, de novo, um trechinho dessa reportagem, de uma delas. Os deputados, nesta quinta, a proposta de auxílio financeiro para pessoas de baixa renda durante a crise do novo coronavírus foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. Inicialmente, a proposta do governo previa um auxílio de R$200, mas o texto final acordado entre as lideranças prevê o valor de R$600. O projeto prevê também que as mulheres chefes de família também terão direito ao benefício. Cada uma vai ter acesso a 2 cotas do auxílio, ou seja, vão ter direito a R$1.200. A deputada Fernanda Melchiona destaca que a medida foi defendida por diversos partidos. A questão das mulheres... Então vocês viram, né? Ele fala deputada Fernanda, e fala o sobrenome dela, e aí vem em seguida a fala. Então é assim que geralmente você faz. Quando você entrevista alguém, aí você fala o nome completo dessa pessoa, o cargo que ela ocupa, a função dela, o emprego dela, a ocupação dela, e aí você insere a entrevista, chamada de entrevista ou sonora logo em seguida. Então é assim. Continuando aqui, nos 2 casos, as reportagens, toda vez que os locutores apresentam o entrevistado, eles apresentam o nome e o sobrenome. O nome e o cargo, né? Vamos ler a número 3. A reportagem é dividida em blocos? Como é possível perceber isso? Não, essas reportagens que a gente assistiu não são divididas em blocos. Existem reportagens que são divididas em blocos, algumas têm vinheta no meio, mas depois a gente pode até ver alguma reportagem assim, mas não é o caso dessas. O locutor muda o tom de voz ao longo da reportagem? Em que momento? Bom, eu não percebi mudanças no tom de voz do locutor. Existem reportagens, por exemplo, reportagens que vão falar de sofrimento, de tristeza ou de alegria, em que há uma mudança de tom do locutor ao longo da reportagem. Não é o caso aqui, você percebe que os locutores mantêm mais ou menos o mesmo tom. Né? Há vinhetas e música durante a reportagem? Em que momento? Essas reportagens também não têm vinheta e música. Depois, se vocês quiserem procurar por aí outras reportagens com vinheta e com música, vocês vão encontrar e a gente vai ter oportunidade de ver também. Certo? Então, essas foram as nossas questões dos nossos exercícios, né? E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar estudando, mas nós vamos fazer isso fazendo exercícios. Vou ver se eu mostro para vocês, eu consigo anexar aí para vocês um texto de uma dessas reportagens para vocês perceberem como é que funciona
a redação de uma reportagem. Eu falei para vocês na aula passada que eu ia mostrar para vocês aqui as laudas de reportagem. Eu vou mostrar. Eu vou tentar inserir aqui no vídeo, no processo de edição, as imagens que eu separei. Se por acaso eu não conseguir, aí eu vou enviar só para vocês para o WhatsApp. Mas eu vou procurar aqui e aí eu vou falando e eu vou tentar inserir para vocês. Aqui só um minutinho. Só um minutinho, eu já encontro e eu vou falando para vocês. Aí eu vou colar aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como esse texto foi produzido, ele foi escrito, né? Então, olha, vocês vão ver que tem aí loc, que significa locutor, e aí vem o texto do locutor ou repórter, né? Ó, a proposta de auxílio financeiro para pessoas de baixa renda durante a crise do coronavírus foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 26. Inicialmente, a proposta do governo previa um auxílio de R$ 200, mas o texto final acordado entre as lideranças prevê o valor de R$ 600. Aí vocês veem que aí termina o texto e aí vem lá, TEC, sonora. Aí, sonoras, TEC significa que o operador de áudio, que é o técnico que trabalha lá, vai ter que editar e introduzir a entrevista da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, né? E aqui eles transcreveram a fala da entrevistada. Então, esse aqui é um exemplo de um texto. A gente ouviu e a gente viu o texto escrito aqui. Eu gostaria também de chamar a atenção de vocês que na reportagem de áudio, geralmente na reportagem de áudio, se assina, o repórter assina, o locutor assina, então ele termina e fala o nome dele, né? E se vocês vão notar aí, no final, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Presidente da República. Reportagem Daniel Marques. Viram? Reportagem Daniel Marques. O outro também assina no final da reportagem. Às vezes o repórter assina dizendo o nome dele e a rádio, por exemplo, reportagem Daniel Marques para a rádio CBN Notícias. Então, é um exemplo. Reportagem fulano de tal para a rádio Jovem Pan. Então, geralmente os repórteres assinam as reportagens se identificando. Tá certo? E aí agora eu vou passar para vocês os exercícios. Esses exercícios também eu vou copiar e colar e mandar no WhatsApp para vocês. E vocês vão produzir uma reportagem. Que tal? Uma pequena reportagem. O ideal é que a gente estivesse fazendo esse trabalho em grupo, né? Mas infelizmente a gente não pode fazer, então vamos fazer individualmente. Então, aqui estão os nossos exercícios. Número 1. Em geral, os repórteres vão às ruas para fazer suas reportagens, mas algumas vezes as reportagens são feitas na própria redação. Ou alguns entrevistados vão até o estúdio da rádio para participar de entrevistas ao vivo. Então, vocês veem que rádio tem todo tipo de situação. E vocês vão fazer o exercício de vocês, que vai ser o seguinte. Faça uma pequena reportagem em sua casa, entrevistando alguém de sua família sobre as mudanças na rotina da família e como ela está se sentindo nesse momento de quarentena, né? Sem poder sair de casa. Comece seu texto com uma locução informando, né, como está a situação da família, o nome e a profissão da pessoa entrevistada, né? Então, por exemplo, aí eu citei um exemplo aqui, né? Eu peguei um exemplo de um aluno. Então, por exemplo, suponhamos aí vai ser minha locução da minha reportagem, vai ser assim.
Na casa da gerente de pousada Liduína Albuquerque, a rotina está bem diferente. Ela não está trabalhando e permanece em casa todos os dias com seus 3 filhos. Aí entra a sonora ou entrevista com a Liduína. Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer um texto com a locução de vocês, uma pequena introdução e já entrevistar alguém, tá certo? Na sequência, na casa de vocês mesmo. Pode escolher qualquer pessoa para entrevistar. Pode ser o irmão, a avó, a avó, a mãe, o pai, qualquer pessoa da família que estiver com vocês, tá bom? E aí, o que você vai perguntar? Aí você já faz a pergunta. Tem várias opções. Você pode perguntar, faz muito tempo que você não trabalha, você não está saindo de casa, como é que você está se sentindo nesse momento? O que mudou na sua rotina após essa paralisação, né, provocada por essa pandemia do coronavírus? Que recomendação que você dá para outras pessoas? Então você pode fazer 1, 2, 3 perguntas e você vai terminar, quando a pessoa terminar de responder, as pessoas terminarem de responder, você vai assinar a reportagem se identificando. Então você vai dizer, por exemplo, se for, suponhamos a Evelyn, né, que eu citei aqui como exemplo o caso da família dela. Evelyn Albuquerque para a Rádio MSC. Tá certo? Como se fosse a rádio da escola, como se essa reportagem fosse ser veiculada na rádio da escola. Tá certo? E agora eu vou tentar mostrar aqui para vocês, como é que vocês fazem, né, para poder escrever o texto. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou jogar aqui no processo de edição na tela, um exemplo de uma lauda de rádio. O que é uma lauda? É o tipo de folha, tipo de texto, um modelo que eles utilizam para poder fazer as suas reportagens de rádio. E essa lauda, ela geralmente, aí vocês vão ver, ela tem a coluna do lado esquerdo e a coluna do lado direito. A coluna do lado esquerdo fica para indicações técnicas, para o operador de áudio lá. Colocar uma vinheta, colocar um sobe-som, que é aquela musiquinha de fundo, sabe? Que fica aquele BG, background, uma musiquinha de fundo que fica às vezes enquanto o locutor está falando. Às vezes a música sobe, aí quando ele termina de falar, aí para criar um suspense, aí tem um sobe-som. Então, nessa coluninha do lado esquerdo, ficam sempre essas indicações técnicas. E na coluna do lado direito, fica o texto do locutor, tá? O texto do locutor fica do lado direito. Então, vocês vão ver aí nesse modelo de lauda que eu estou deixando aqui na tela para vocês. Tá bom? Se acharem difícil, se tiverem dúvida, entre em contato comigo que eu explico, tá bom? Eu vejo que às vezes as pessoas, alguns estão tentando fazer os exercícios, não estão conseguindo, estão desistindo. Vamos nos empenhar. E aproveitem essa oportunidade. Essa reportagem, esse exercício que eu pedi para vocês podem fazer com o celular mesmo. Vocês não vão editar, né? Porque teria que ter um programa de edição, então vai ser direto. Então você vai fazer a abertura, né, contando como é que está a situação na casa, já faz identifica o entrevistado, fala o nome dela, a produção, já faz as perguntas e encerra com a sua assinatura. Combinado? Tá certo. Espero os exercícios de vocês e até a nossa próxima aula.